Olá, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Seja a que horas você esteja a ver ou ouvir este podcast, o podcast Supere-se, onde a gente traz situações e vidas que fizeram impacto na humanidade de superação. Pessoas que passaram por situações difíceis, sejam de vida, sejam de saúde, seja trabalho, seja familiar, de infância, adolescência, seja o que for. E hoje nós temos a Maria do Sol. Olá, Maria. Tudo Olá, bom, tudo bom, Sol? querido? A Maria do Sol, que é uma mentora de vida e de carreira internacional há mais de 15 anos, formada pelo método Tony Robbins. Para quem me conhece, eu falo muito do Tony Robbins e das minhas experiências na América, então temos aqui uma pessoa que também vai falar sobre essas coisas e vai ser muito, muito interessante depois de escrever 4 livros. 4 livros. E sendo palestrante, mãe de 5 pessoas. Pessoas. Não sei porque é que eu disse pessoa. Atleta de surf e praticante de Mahamudra. Então foi através do Mahamudra, através do César Curti, que eu conheci inclusive a Sol. Foi muito, muito legal. E depois de se tornar surfista, descobriu que perdeu os pés, mas ganhou cauda de sereia e encontrou no surf uma conexão profunda com o seu trabalho, ensinando as pessoas a surfarem as ondas da vida, com inteligência emocional, inteligência espiritual e biohacking. Então, Maria, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast e é um prazer muito grande ter você aqui. E desde que eu conheci você, que a sua história me impactou muito, porque é uma história verdadeira de superação. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho, explicasse aqui um pouquinho sobre a sua vida, a sua história, como é que você chegou aqui e nos contar um pouquinho da sua profissão também. Obrigada, Pedro. É uma honra estar aqui, né? A gente que convive fora dos palcos, assim, a gente sabe o quanto é muito interessante a gente cruzar a vida um do outro, né? Conseguir interagir um na vida do outro e somar também, porque quando você fala de inspiração, né? Você também inspira, as pessoas que a gente convive são pessoas incríveis, né? A gente tem a alegria de conviver com pessoas com histórias muito interessantes, né? E para quem não me conhece, né, eu sou a Maria do Sol e eu tenho uma história de superação no meu corpo físico, né? Porque quando eu tinha 45 dias de nascida, eu perdi meus 2 pés num acidente caseiro, né? Minha mãe foi para o sítio, que era um sítio de família, assim, estava no momento de reforma, então estava sem luz elétrica, levou vela ali e ela foi me dar de mamar, adormeceu e a vela caiu na ponta do cobertor. E com isso queimou meus pezinhos. E ali eu precisei passar por uma amputação, né? Que eu costumo dizer que é um momento no tempo que muda tudo para sempre. E se a gente for analisar os momentos que nós passamos de superação na vida, é sempre assim, né? Um momento no tempo que muda tudo para sempre, né? Uma morte, um nascimento, uma mágoa, alguma coisa que nos acontece, que nos transforma, né? Às vezes é uma transformação que a gente interpreta como dor, às vezes é uma transformação que a gente interpreta como algo muito direcionador da nossa vida, mas sempre algo que muda para sempre, né? Sim. E na minha vida foi assim. Então eu passei uma infância com muito contato tanto com a necessidade de superar dores e situações que ninguém quer passar e que uma mãe passa com uma filha, né? Minha mãe passou por muitas situações muito difíceis, minha família inteira, né? Eu tive a sorte de ser atendida por grandes profissionais. Eu fui cuidada pelo Dr. Ivo Pitangui, no Rio de Janeiro. Então, toda a minha infância e adolescência foi com excelentes médicos que garantiram que eu tivesse o máximo de mobilidade que eu tenho hoje. Então, hoje eu tenho uma amputação transtibial, que chama, né, que é abaixo dos joelhos, com total mobilidade do corpo, o que me proporciona estar sempre em movimento, né? E a minha vida tem muitos capítulos, né? Que são capítulos todos de superação, assim. E como eu aprendi, através das experiências desde nova, a treinar a minha mentalidade, a minha força e a minha coragem, o meu músculo, eu falo que a coragem é um músculo que você exercita, eu sempre me coloquei diante de situações que eu pudesse encontrar a forma de superar. Porque a minha vida sempre foi encontrar caminhos. Eu tinha coisas que eu queria fazer, que não dava para fazer por conta da minha limitação física. Às vezes nem era limitação física, né? Tem coisas que são da nossa limitação interna, nossos medos, nossas paranoias, nossos preconceitos, né? E eu sempre tive que encontrar caminhos
para realizar tudo que eu quisesse, né? E com isso eu fui crescendo e encontrando esses caminhos, e minha família foi uma família que sempre me trouxe contato tanto com mentalidade, inteligência emocional, a gente sempre foram buscadores, né? Então eu convivi com muitas pessoas interessantes ao longo da minha trajetória, pessoas autênticas, pessoas da música, da arte, né? Minha avó era uma grande dramaturga, professora de teatro, minha mãe sempre trabalhou com teatro, com arte, com música, meu pai também é músico, tradutor, então eu convivi num meio onde eu me possibilitava ser muito eu mesma. E me expressar e conhecer muita coisa, né? Frequentei muita comunidade alternativa, fui para muito show, para muita coisa de natureza. Então, eu sempre tive essa rede de pessoas que me levavam e falavam, você pode, você consegue, vamos. Então, eu fui encontrando caminhos e achando meu próprio jeito para tudo. E também entendendo como que eu poderia transformar aquela limitação em algo que fosse apenas um novo design, uma nova forma de ser que eu pudesse fazer o que eu quisesse, os meus ousados sonhos, né? E eu fui crescendo nesse processo, a espiritualidade sempre foi algo muito presente para mim, porque para passar pelas coisas que a gente passou, eu passei por quase morte muitas vezes, por dores inimagináveis para a maioria das pessoas, e Deus se faz muito presente nesses processos, né? Essa certeza de que tem algo maior, de que eu sobrevivia por um motivo, e sempre tive muita confirmação. Por isso que eu falo de inteligência espiritual, que é utilizar esse nosso código profundo que nós temos de intuição, de propósito, de entender que a gente tem uma missão aqui, de que é algo muito maior do que a gente vai embora daqui. E isso também direciona quando a gente olha para o corpo, né? Que o corpo é apenas uma capa, uma passagem, né? E então eu cresci dentro dessa mentalidade cada vez mais de encontrar caminhos. Encontrei com bullying, sim, encontrei com muito preconceito, com certeza, né? Como me descobri como mulher, como ser humano, né? E quando eu estava ali com 21 anos, eu estava num processo bastante profundo de autodescoberta. E eu me apaixonei e fui viver no interior de Goiás, larguei tudo, assim, estava num processo de faculdade, transição, eu fiz artes, depois saí. E aí eu fui para o interior de Goiás, eu morava em Brasília na época, eu nasci no Rio de Janeiro, morei em alguns lugares por conta de tratamentos, e depois fui para Brasília, onde a gente passou a maior parte do tempo, e eu frequentava Pirenópolis, que é outra cidade pequena de Goiás, super interessante. E em Pirenópolis eu conheci meu ex-marido, né, atualmente ex-marido, que é com quem a gente viveu uma história bem, aquela coisa bem diferente, né? Eu fui pro meio do mato mesmo, um lugar super simples, assim, larguei tudo e fui ter filho, viver plantando, colhendo. A gente usava charrete, eu dei charrete, gente, de verdade. Plantava, colhia, sei fazer tudo quanto é coisa, pão, queijo, sei fazer queijo, pra você ter uma ideia. Coisas de fibras, coisas de arte. E foi um período muito interessante, porque eu sempre tive essa curiosidade de calar a voz do mundo e me conectar mais profundamente o que isso aconteceria, né? E eu sempre fui uma curiosa do autoconhecimento. Não do autoconhecimento esotérico exatamente, como movimento. Nada contra o esoterismo, mas eu sempre fui muito prática. Eu sempre precisei de praticidade para tomar decisões, para cuidar da minha saúde, para realizar. E eu fui uma pessoa que escolheu caminhos um pouco mais difíceis, né? Larguei tudo, depois eu tive filhos em casa, né? Eu tenho 5 filhos, gente. 5. Não, isso é incrível. Só isso já é... Já é uma superação, mulher, né? não é? Mas é realmente uma grande superação, não é? Sim. E cada um que vinha, cada criança que vinha, eu tinha aquela certeza de que era uma pessoa que estava vindo através de mim. Não foi assim, engravidou ao acaso, não. Com essa conexão espiritual, eu sabia que eu tinha que receber aquela vida e eu me prontificava com coragem e superação. E eu não sabia se eu ia poder engravidar, eu não sabia se eu ia poder ter filho, se eu ia poder carregar uma barriga, né? Como é que ia ser um parto para mim? Né? De joelhos, de prótese, encontrar caminhos para isso. Nos últimos meses era super difícil, porque ficava pesado, então eu ficava mais em casa, quieta. E eu ainda, além de tudo, escolhi ter filho em casa, porque eu não queria ter filho em hospital. Para mim não fazia o menor sentido por conta de toda a experiência que eu tinha vivido, né? Então eu tive filhos em casa, com partos naturais. E toda essa experiência de vida foi se transformando em livro. Meu primeiro livro foi O Parto Sem Dor, Você Também Pode, porque a minha última filha foi um parto
totalmente sem dor, intencional, porque na última filha eu já tinha me mergulhado, né, e é mergulhado mesmo no autoconhecimento, em como a mente pode trabalhar a favor de você, frequência, vibração, ciência, lei da atração, física quântica. Eu comecei a estudar isso muito, muito, se tornou fascinante para mim, unir o que eu já percebia vibracionalmente como uma intuição, com conhecimentos muito palpáveis que se uniam para você co-criar e modificar a sua realidade, e atingir coisas que a mente pode, e muitas pessoas nem sentem, nem conhecem. Então, a hora que eu engravidei da última, eu estava num período que eu sempre fui do esporte, mesmo com filhos, dava um intervalo, eu voltava, porque uma pessoa com uma limitação física, que tem um processo de autorresponsabilidade, ela vai ficar dependente se ela não se cuidar. E sempre foi uma preocupação para mim. Não ser uma pessoa que desse trabalho. Não necessariamente dependente, porque eu acho que somos todos interdependentes. Eu não topo muito essa ideia de que, não, nós não dependemos um do outro. Sim, nós somos uma sociedade codependente. Sim, no sentido amoroso. Estamos aqui, tem pessoas gravando por trás das câmeras, nos ajudando. Estou aqui com o Pedro, com a história dele, a gente está aqui juntos, uma questão que amplia o trabalho um do outro e por aí vai. Isso é só um exemplo. A moça veio aqui, nos serviu, né, carinhosamente, por mais que ela trabalhe, a forma como ela está aqui. Então a gente é interdependente, né? E nesse processo eu sempre pensei, eu não posso depender, mas eu sempre gostei do esporte, porque o esporte, ele é uma das expressões máximas, e a gente hoje, por conta da nossa experiência no Mahamudra, né? Sim. A gente vive muito isso, né? De que a gente brinca e experimenta no corpo o que a gente aplica na vida. O esporte é um treinamento muito profundo para a vida. E ao mesmo tempo que ele limpa um monte de coisas mentais através da hiperventilação, da respiração, do movimento, né, que você bota para fora, um monte de coisas emocionais. Sim. Você se fortalece para as coisas que você quer fazer, te dá liberdade, te dá alegria, né? Dependendo do esporte, por exemplo, eu fiz, na época que eu engravidei, eu era atleta de hipismo. Então era o cavalo. Então eu com o cavalo ali, eu fazia adestramento, que é quase uma dança no cavalo. Então você se torna um com aquele ser, né? Um fortalecimento super incrível. E aí eu engravidei e nisso eu utilizei toda a minha mentalidade, todos os meus conhecimentos que eu já adquiri até ali para falar, bom, se isso aconteceu, realmente tem um motivo. Porque a Pérola, que é a minha última filha, foi a única que eu não tinha planejado. Eu achei que eu já tinha encerrado. 4 já era bastante, né? Nossa. Eu tenho 2 filhos e sei o que é. Mas é muito interessante você dizer isso, porque eu acho que há poucas mulheres que compreendem o que é viver uma vida com essas... Hoje em dia já vemos que são pseudo-limitações, porque não são reais, senão você não era um exemplo que é, não é? E eu vejo que essa questão do esporte é um reflexo daquilo que nós somos. Então, por exemplo, eu costumo dizer que a sua casa é um reflexo daquilo que você é, a roupa que você veste é um reflexo daquilo que você é, e a entrega que você faz também nos esportes é um reflexo daquilo que você faz em termos de entrega na vida. Então, se você é uma pessoa que batalha, é uma pessoa que vai sempre em frente, se sente dificuldades, não desiste, isso vê-se também nos esportes, e isso vê-se muito no Mahamudra, não é? A gente vê pessoas Sim, que, muito. não é? Quando aparece, vamos fazer um tabata, e a pessoa diz 3, 2, 1, go! E depois diz 5, 4, e há pessoas que começam logo a desistir, param logo ali, não é? E mesmo o César, não é? Diz assim, não, só acaba quando ele dizer 0. Então é realmente um reflexo. Então ter 4 filhos ou 5 filhos e saber que você é capaz e dar esse exemplo é realmente uma coisa extraordinária, não é? Então você sempre teve afinidade pelos esportes e sempre fez esportes, é isso? Sempre fiz esportes, assim, eu sempre fui uma pessoa extremamente ativa, assim, fisicamente. E o esporte sempre me deu esse lugar seguro para brincar, porque no cotidiano existem sim limitações para mim, né? A prótese machuca, a ficar de joelho muito tempo machuca. E o esporte geralmente tem um tempo de 1 hora, 2 horas no máximo que você faz. E sempre eu busco algum esporte que eu possa fazer que seja levemente adaptado. Então,
para mim, sempre foi um lugar onde eu colocava não só a minha criança, como o meu adulto de vai, você consegue, como aquela coisa, nossa, isso aqui está me fortalecendo para eu subir aquela escada, para eu pra carregar minha filha, para eu fazer coisas que me trazem essa liberdade. Então, a minha mentalidade para o esporte, o gosto pelo desafio, que é algo que aí é da natureza de cada um, sim. A gente vê que tem pessoas que não têm esse gosto pelo desafio. Tem outro tipo de personalidade, com todo respeito às diversidades. Então, a minha personalidade sempre foi assim também. A minha mãe fala assim, as pessoas perguntam, ela é assim por causa do acidente? Eu falo, não, ela nasceu assim. Ela tem essa personalidade desde o início pequena. da vida, não é? Exato. Quase. Então, essa mentalidade positiva, que, claro, tem vezes que eu tenho que buscar, porque os desafios que eu passo são grandes, sempre foi muito da minha natureza, mas eu utilizo ela de forma mais intencional diante dos desafios que eu escolho. E é muito interessante porque você falou da maternidade, né? Que a maternidade, eu tive minhas filhas, 3 delas em casa, e a última, nessa intencionalidade de parto sem dor, eu realmente vivenciei um parto sem dor, totalmente sem dor, e inclusive orgásmico, tá? Que isso é algo que é real. O parto orgásmico é real, por quê? Porque os hormônios liberados durante o parto são os mesmos produzidos na hora que você faz amor, só que não de uma forma sexual, mas de uma forma biológica, bioquímica, hormonal, porém a gente se bloqueia para isso. Então olha como modifica totalmente a compreensão da humanidade. A gente era para chegar com prazer e vir ao mundo com prazer. Certo. Então a gente tem toda uma mentalidade completamente machucada, né? e isso para mim modificou completamente a vida como um todo, porque a pessoa que supera, talvez às vezes ela tenha aquela ideia, não, ela gosta de dor, ela gosta de superar a dor, porque depois da dor. Não, pelo contrário, é sempre visando liberdade, alegria. As experiências que eu tenho dentro do esporte hoje são de plena alegria. Às vezes fica um musculinho dolorido, uma coisinha aqui, mas nada se compara à experiência de prazer e alegria, da liberdade que dá, das experiências que dão. Você sabe disso, né, que você tem vivenciado também. E você falou da maternidade, né? Eu vejo assim que a maternidade, ela te joga muito no desconhecido. E é muito triste as pessoas terem tanto medo do desconhecido, tanto medo de vivenciar algo que você tem que acionar tanto a sua coragem, que é uma bússola que só ativa diante do desconhecido, quanto todos os outros recursos internos que você precisa ativar de fé, de amorosidade, e você encontra um outro eu. Hoje eu tenho uma relação com as minhas filhas muito linda por conta disso. Eu tenho orgulho de dizer que eu tenho 5 pessoas incríveis com quem eu divido a vida. Eu sou super responsável por elas, assim, eu tenho uma postura de mãe, mas eu tenho uma postura amorosa também, muito. E realmente isso é uma conquista que durante o processo foi dificílimo. Difícil, imagina de joelho com um menino pequeno, amamentando. Eu amamentei, e tive grávida e amamentei 10 anos da minha vida. Né? E hoje estou aqui, passou, e é uma experiência super incrível. Né? Não, quer dizer, eu vejo muito essa questão do desafio como, em primeiro lugar, uma decisão, não é? Então a pessoa, perante um desafio, tem que escolher: vou ir em frente ou não? Porque o desafio representa essa tal incerteza que você falava. Será que vou fracassar? Será que vou ter sucesso? Será que vou sofrer? Será que não vou sofrer? Será que vai doer fisicamente ou não? E mais do que isso, será que eu vou ser suficiente para superar? Não é? Então, quando a pessoa decide fazer e seguir em frente, isso demonstra-se nos esportes, isso demonstra-se na vida. Não é? Porque, imagina, quantas pessoas não nasceram com a mesma questão física que você e que têm vidas completamente diferentes e que não seguiram uma linha de poder inspirar as outras, viveram uma linha de vitimização, de ficarem mais resguardadas, ficarem mais quietas, não é? Ou seja, não é, porque eu já vi, por exemplo, e seguindo essa linha do Tony Robbins, inclusive, existe um mentor também que ele não tem os braços nem as pernas. Eu sei. Eu acho que você já viu. Ele tem uma barba assim. É o Nick Santonasato ou o outro? Eu acho que sim, que ele é grego, não é? Ou tem grego? Descendência grega, ou assim. Então Bom, não me lembro exatamente, mas ele é exatamente um exemplo de pessoa que podia estar completamente acamada, completamente vitimizada, mas ele
tem uma luz, não é? Tem uma força, tem uma coisa interna que projeta ele para uma realidade completamente diferente. Então, se não fosse a vontade dele, a força dele, se não fosse a vontade de se expor e de dizer, olha, eu sou assim, mas posso fazer muita coisa, ele não teria chegado onde chegou. Então, eu acho que para você é já normal, entre aspas, a vida que tem, mas eu acho que para 99% da população é uma vida incrível de superação, sabe? Então, parabéns por tudo aquilo que você tem manifestado, sabe? Obrigada. E uma das perguntas que eu costumo fazer no início do podcast às pessoas é: qual é que foi a sua maior superação? Não é? Eu, neste caso, acho que a pergunta deve ser um pouquinho diferente, porque claro que a sua maior superação foi viver, foi dar conta da vida perante uma situação tão adversa. Mas como é que você realmente, naqueles momentos, virou a chave interna e se propôs a fazer uma vida diferente? Deixou de se vitimizar e passou para a ação, passou para a alegria e passou pela adversidade de uma forma mais, digamos assim, proativa. Como é que você conseguiu fazer isso? E se falarmos de ferramentas, por exemplo, que ferramentas é que você utilizou? Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque eu me coloco, sim, como uma pessoa que tem um nível de conhecimento, uma trajetória profissional e pessoal, que eu reconheço minha autoridade nesse sentido, meu nível de conhecimento, mas eu reconheço também minha humanidade nisso tudo, sabe? Porque é muita hipocrisia chegar e falar que, olha, você faz esses 5 passos e você vai chegar aonde eu cheguei, digamos assim. Porque, na verdade, a gente inspira os outros lembrando da luz uns dos outros. E não tem eu não acredito em fórmula. Claro que tem caminhos, mas fórmula é algo muito complexo, porque acaba que você se limita em processos que são de profundo autoconhecimento. Né? As noites escuras da alma, né? Os casulos, os mergulhos profundos, eles são momentos onde a gente não consegue ver saída naquela hora. Nenhum de nós. Sim. Não é eu ou você. Não é? E isso nos coloca completamente iguais. Né? É a hora que, imagina, uma mãe sofre um acidente com uma filha, como o que aconteceu com a minha mãe. A hora que morre alguém que você ama muito e você só tem aquela pessoa. A hora que seu filho venha sofrer um acidente seríssimo. É a noite escura mesmo da alma e não adianta eu dizer para você que se fizer 5 passos vai dar certo. Certo. Mas existe uma orquestra muito linda, universal e mágica da vida que nos reconecta todos com algo que é inerente, que é essa vida pulsante, né? Essa luz que vem de dentro, assim, e que ela vai sendo reacendida através dos milagres que os outros nos trazem. Às vezes é um exemplo de uma pessoa que você ouviu, às vezes é alguma coisa que você vê, é um dia que você acorda e você fala, hoje eu vou conseguir. E para mim não foi diferente, não. Assim, teve muitos momentos de dúvida, muitos momentos de imensa dúvida. Mas tem alguma coisa muito potente em todos nós que acessa esses recursos em momentos de extrema dificuldade, que você precisa lembrar que você pode, que você tem que ter coragem, que a vida está aí, que vamos embora. E aí você começa a ir atrás, como eu fiz, como talvez você fez nos momentos difíceis. E isso é só você que pode fazer. Ninguém, pode chegar alguém e falar um monte de coisa para você. Não adianta, o ouvido está quase que calado, porque você está num processo de cura, quebrado por dentro. Nada, as rachaduras permitem que a luz entre, mas nada do que te dizem eu faço faz sentido. Mas é nesse momento que você busca algo chamado fé, você busca um recurso que é totalmente invisível e começam a chegar. Às vezes é um livro, às vezes é uma palavra que alguém te disse, às vezes é uma terapia que você fala, caramba, eu vou, e você de repente ouve exatamente o que você precisa ouvir, não é assim? Para você não foi assim em vários momentos? Às vezes é um exercício físico, às vezes uma é um corrida, exercício físico, às vezes é um coisa. amor que chega, às vezes é um mergulho no mar e vai te reaproximando. Mas a partir desse momento você tem que remar.
E é nesse momento que você tem que remar forte para sair dali, daquele lugar que você não pertence. Que todos nós precisamos nos lembrar que a gente não é coitadinho, que a nossa vida não é o centro do universo, que o que aconteceu conosco não é exclusivo. Acontece o tempo inteiro acidentes como o meu, coisas que aconteceram na sua vida, na sua, e que a gente tem um lugar de responsabilidade sobre a nossa própria história, porque, de qualquer forma, a gente pesa para os outros a hora que a gente fica mais do que deveria num processo de cura, né? Aquela pessoa que, pô, morreu alguém que eu amo, mas eu tô ali há 5 anos naquele troço, pelo amor de Deus, levanta e vai. Né? E aí que exemplos de superação vem. Mas o mais interessante é que a cada remada forte que a gente dá, essas braçadas da vida, que eu falo, cara, eu vou entrar num processo de exercício, vou curar meu corpo, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu vou, sabe, encher minha cabeça de autoconhecimento, eu vou realmente mergulhar em outro estilo de vida, você começa a adquirir sabedoria. E a sabedoria ninguém tira de você. Ninguém tira de você. É um monte de tesouro que você guarda ali, ó, que a hora que você precisa tá ali de novo. Talvez você volte em alguns lugares. Já voltei várias vezes em lugares de dor. Voltei várias vezes em vitimação, em culpa, em frustração, em medo. Medo, Sim. Com certeza. Com certeza. Mas eu já sei o caminho. Eu já trilhei esse caminho umas 20, 50 mil vezes. Sim. E como eu já sei o caminho, opa... E aí vem aquele kit básico. Meditação. Zerar a frequência, reconectar com o alto, sintonizar com o agora, porque senão você fica recriando o passado no futuro. Oração. Chama força. Chama força, oração. Ajoelha, reza mesmo. Existem muitos estudos científicos sobre oração, ressintonização cerebral. Isso aqui reequilibra as faixas cerebrais. O cérebro é reativado. Não é brincadeira, é sério isso que eu estou falando. Depois começa a inteligência emocional. Treino. Erro, acerto. Até que você começa a falar, opa, tô remando aqui, tô surfando essa onda. Eu tô dando conta da vida. Toma uns caldinhos ali de vez em quando, mas vai. Então hoje... Se você me perguntar o que funciona para mim, hoje eu tenho um kit de sobrevivência que me funciona muito bem. Então, naturalmente, eu volto para o meu estado de frequência vibracional muito... E é engraçado isso que eu vou falar. Dormindo. Que parece estranho, porque dormir é uma coisa que você volta para o seu estado espiritual, você para de pensar, você sereniza movimento desordenado. Outra coisa que me funciona muito bem, além da meditação e oração, é ir para o mar, né? Alguma coisa em contato com a natureza, onde eu vejo o nascer do sol, que, novamente, vai ler estudos sobre o nascer do sol, glândula pineal, reativação do seu corpo, reequilíbrio que acontece. Então, são coisas de graça, totalmente de graça. Sim. Você não pagou nada. O custo é a sua força de vontade, que isso ninguém pode estar morando do seu lado, pode ser a pessoa que você ama, não vai botar em você. É você que tem que levantar e falar, eu vou. Perfeito. Eu costumo dizer muito que por exemplo, o sono é uma coisa que eu repetidamente digo que devia ser uma das coisas que a gente não só prioriza, mas que deviam ser colocadas como mais importantes para o bem-estar do ser humano, não é? E, por outro lado, é essa conexão com a natureza, com a frequência da natureza, não é? Muitas pessoas me perguntam, como é que eu consigo viver bem no meio da cidade? Sabendo que você tem que recarregar as energias, tem que fazer um grounding, tem que colocar os pés no chão, no meio da natureza, para equilibrar essa frequência, não é? Que os cientistas dizem que é a frequência do amor e da Terra, 432 Hz, para que você equilibre essa frequência eletromagnética dentro do seu corpo também. Não é? E quanto mais nós fazemos isso, mais naturalmente a gente entra nesse estado. E outra coisa que eu acho muito interessante é a questão, você falou, por exemplo, da impermanência. Não é? Porque nós acreditamos, principalmente quando estamos nos momentos depressivos, nos momentos onde estamos num beco sem saída, sem saber como sair, onde está tudo escuro e não acreditamos que seja possível alguma solução, saber que talvez daqui a 5 minutos seja diferente. Ou se não for daqui a 5 minutos, amanhã vai ser diferente.
é o princípio do budismo chamado anicca, ou seja, a impermanência do momento presente. Hoje é uma coisa, amanhã pode ser outra, ou pode ser a mesma, mas nós estamos diferentes também. E isso requer realmente aquilo que você disse, que é sabedoria. Sem sabedoria de, digamos assim, entendimento da vida, que foi sempre uma grande paixão minha, não é? O que é a vida? Porquê é que eu estou a fazer aquilo que estou a fazer? Como é que eu posso decidir uma coisa diferente? O que é que leva eu a fazer uma virada de chave? Um momento de riso que é muito bom também, não é? E eu e a Sol nos rimos muito, então são piadas que me vêm à cabeça, internas. Piadas que vêm internas, então não é preciso fazer cortes porque isto é assim mesmo. Então, a impermanência, o que é? É a gente estar triste e no momento seguinte estar a rir, não é? O choro acontece porque quando ri, quando chora, ativa as mesmas glândulas nos olhos que fazem chorar e rir, não é? Mas é isso, então a impermanência da vida que nos traz também aquilo que o Tony Robbins falava, não é? Da incerteza versus certeza. Não é? O Tony Robbins fala que, para quem não conhece, Tony Robbins é um mentor, não é? Um coach americano que em todos os retiros dele ele fala das 6 necessidades humanas. E ele fala que, em primeiro lugar, a gente precisa de certeza, mas por outro lado, segurança, certeza. Por outro lado, precisamos de incerteza. Variedade, porque né? Isso cria variedade, estímulo e não nos deixa ficar aborrecidos. Porque se soubéssemos tudo aquilo que ia acontecer para o resto da vida, para o resto do universo, a gente ficava entediados. Então, para que a gente não esteja entediados aqui, a gente costuma rir, não é? Que é o melhor remédio. Mas eu gostaria só de abordar aqui também a questão dos medos, não é? Você, em primeiro lugar, como é que você lida com os seus medos? E em segundo lugar, eu queria falar do medo do fracasso, porque muitas pessoas têm muita dificuldade sequer em se jogar para a frente com medo de fracassarem, não é? Então, só explica aí como é que você lida com os seus próprios medos e como é que você lida com o medo do fracasso. Então, muito legal essa pergunta, Pedro, porque honestamente eu já fracassei muitas vezes, assim. Já fracassei muitas vezes e o medo, ele é um sentimento que depois que eu passei a estudar o curso em Milagres, que eu sou facilitadora há 4 anos, né, desse livro que é um tratado de espiritualidade com inteligência emocional, é algo que hoje é algo que eu lido muito bem. Mas eu já fui uma pessoa com grandes pânicos, assim. A coragem, ela vem junto com esse negócio, porque a pessoa que ela é muito corajosa, ela vai ter momentos que ela fala, fudeu. Situações onde a pessoa corajosa, que ela vai... Eu sou do tipo corajosa, né? Então, na minha vida, em vários momentos, eu falei, caramba, e agora? Tenho que repensar isso aqui. Como é que eu recalculo a rota? E lidar com os medos, para mim, eu tenho uma técnica pessoal que é, assim, primeiro que eu procuro cada vez mais ser autêntica, né? E a autenticidade é, tô triste mesmo, tô chateada mesmo, que não é algo infantil do tipo, lidem com isso, mas de ser autêntica com as minhas emoções. Eu não preciso fazer mal para ninguém, mas eu posso ser autêntica, falando, hoje eu não tô legal, hoje eu preciso ficar chorando e tudo bem. Isso não quer dizer que eu vou ficar. Mas quando você deixa isso em termos de frequência, né, falando agora de pensamento, lei da atração, processos de sinapses, quanto mais tempo você permanece em algo, mais aquilo cria campo, cria atrações semelhantes. Então, nesse processo de medo e de situações que a gente tensiona, quando você não permite que o sentimento autêntico te atravesse, você não sobe na escala vibracional, você não modifica o seu campo. E na escala vibracional, o medo é uma vibração muito baixa, porém, tem outros semelhantes que você pode se mover devagar através da aceitação dessa sensação. Estou sentindo tristeza, não tá legal, e aí talvez você não desça tanto
no seu medo ao ponto de sentir pânico, desespero, que todo mundo sabe já esteve nesse lugar. Certo. E aí você vai trazendo com mais leveza isso. Então, para mim, hoje, né, não antigamente, mas hoje eu lido com os meus medos, primeiro aceitando a emoção, aceitando a situação como ela é, e segundo, não me levando tão a sério. Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais aprendi ao longo da vida, assim, não me levar tão a sério. Eu não sou o centro do universo, meu problema não é o maior do mundo, eu não vou sair viva dessa experiência, eu começo a me lembrar disso. Então, o riso e o rezo, né? O riso ir junto com esse lugar de eu tudo que sei que nada sei, me tira desse lugar e me devolve para a sabedoria. Então, assim, o medo para mim é uma emoção que ela tem um espectro. O medo e o amor são energias opostas que mostram contrastes vibracionais que são complementares e opostos. Então, o medo não é a palavra só medo. O medo, todas as expressões do medo, como frustração, vergonha, inabilidade, todos os sentimentos negativos, eles circulam em volta do medo. Mas se você olhar para o contraste vibracional dele, você está com medo por quê? Porque tem alguma coisa que você quer e que você acredita que não pode ter. Alguma coisa que você está sendo convidado que você acredita que não vai conseguir. Alguma situação que você precisa mudar, que algo em você acredita que isso que você está olhando e sentindo aqui, nesse lugar você não é capaz. E é aí que você tem que acessar de novo essa caixinha de sabedoria. E ir nessa direção, acessar essa coragem, tomar ação. Não tem outro jeito. E quando você honra essas emoções, estou sentindo medo mesmo, estou sentindo tristeza mesmo, estou sentindo frustração mesmo, você ilumina esse medo, você vira a luz para esse medo. Estou te olhando de frente, eu não estou com medo de você me pegar aqui atrás, você está olhando de frente. E aí você acessa de novo esse reencontro consigo. Então, para mim, hoje é assim, lidar com medo. Sim. Porque tem algo que, quando eu estou com medo, é uma energia contrária a algo que eu quero normalmente. Mas tem alguma crença, alguma coisa que eu acredito, que eu acho que eu estou sentindo essa tensão porque eu acho que eu não vou conseguir chegar lá, então eu estou aqui. Mas no fundo é porque eu quero chegar lá. Por exemplo, largar um emprego, ou mudar de um relacionamento, ou fazer uma competição como eu vou fazer agora. Né? É uma coisa que me convida e ao mesmo tempo eu tive vários dias de medo assim horrível, tipo, o que eu estou fazendo? Se eu lesionar, e se eu não conseguir, para que eu estou fazendo isso? E modifica toda a minha vida. Daqui a pouco eu venho, não, é porque eu quero. Mas eu quero muito, e aí o medo da frustração, da vergonha, de não dar certo, de estar fazendo uma coisa errada, vem. Mas olha o contraste vibracional que é isso, né? Eu acho que isso... O Tony Robbins, por exemplo, fala dessa questão do estado, não é? O estado onde nós estamos, que é muito caracterizado pela nossa postura física, inclusive. Ou seja, o medo, na escala de Hawkins, por exemplo, é uma frequência de contração. E o Tony Robbins fala muito dessa questão da expansão, não é? Então, se você está com medo, vocês podem ver, se olha ao espelho com medo e vai ver que os seus ombros estão para baixo, o seu queixo está para baixo, toda a sua energia está contraída. E se você expandir, só isso já é encarar o medo ou a sensação de medo de maneira diferente. Por outro lado, o medo é uma reação do nosso cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro mais antigo e tem uma função muito específica. É necessário a gente sentir medo para proteção da sobrevivência, não é? Então, se a gente não sentisse medo, a gente não tinha a capacidade de discernir o que é perigoso ou não, que põe em risco a nossa sobrevivência. Então, como você disse muito bem, e eu concordo que para mim, eu falo muito disso, só há uma maneira realmente de enfrentar o medo. É com coragem. É dizendo, eu estou com medo, mas mesmo assim eu vou. Eu estou com medo, mas mesmo assim eu vou enfrentar os julgamentos dos outros. Eu vou enfrentar a minha própria energia que está a dizer para eu não fazer. Não é? Quando a gente tem medo, a gente retrai, ou seja, a gente não quer fazer. Porquê? Porque tem receio de falhar, receio de fracassar, opostas, de ter dor, sofrimento, ou de voltar a padrões passados que nos trouxeram dor e sofrimento, traumáticas e por aí fora. E isso me leva também à próxima pergunta, que é realmente lidar com essas pressões externas. Não é? Eu acredito que, por exemplo, através do bullying e através de as pessoas julgarem você como uma pessoa que tem menos capacidade, não é? Como é que
você confronta esse tipo de situações, ou confrontou esse tipo de situações, e como é que lidou com essas pressões externas, no fundo, que é um reflexo da pressão interna, mas Claro. Como é que você encarou essas pessoas, esses julgamentos, e como é que você seguiu em frente e, quem sabe, em várias situações você comprovou que as pessoas estavam erradas, não é? É interessante, assim, que a gente não tem como modificar o olhar do outro, né? Assim, se a pessoa não te conhece, não, né? E eu vou muito à praia, né? E na praia eu tenho uma experiência sempre muito vulnerável. Por quê? Porque eu não tenho os 2 pés, eu tenho que tirar as próteses, eu fico ajoelhada, eu tenho cicatrizes no corpo, eu não tenho um corpo esteticamente perfeito, né? E seria uma tolice minha ficar buscando esse tipo de coisa, porque vai contra tudo que eu acredito, o excesso de vaidade, né? O foco no corpo e não na essência. Então, por mais que eu me cuide, o meu foco não é esse. Então, quando eu vou para a praia, muitas vezes acontecem muitos olhares. E eu sou uma atração turística, literalmente. E aí eu sempre vejo vários tipos de olhares. E isso é muito interessante, porque tem o olhar de pena, tem o olhar de admiração, tem o olhar de atração, tem o olhar de julgamento, tipo, nossa, caramba, como é que ela tem coragem e tal. Tem o olhar de, caramba, eu queria ter essa coragem, muitas vezes, porque eu não só vou à praia, como eu nado muito bem, eu surfo, então tem todo aquele... É muito comum eu sair da praia e vir alguém, nossa, eu queria ter essa coragem, você me inspirou, que coisa boa, e tal, eu tô aqui chorando. Muita gente chora, é bonito de ver, né? Mas ao longo da vida, assim, eu enfrentei muitas situações dolorosíssimas, assim, de bullying, né? E o bullying, ele é uma limitação mental do outro com relação a algo que... Porque, assim, existem limitações mentais, existem limitações, né, psicológicas e tudo, né? A gente tem um espectro gigante na questão da deficiência, né? E a pessoa, às vezes, não consegue ler o que é que você... Como interagir com você. Então, a educação é algo muito importante, né? Porque o bullying é algo extremamente doloroso. Por quê? Porque ele altera a sua percepção de você mesmo. Quando o outro te traz um olhar que te diminui. E que te diminui sem te conhecer. Então, você ser tratado, de repente, né? Qualquer um pode sofrer um acidente. Qualquer um. De repente, você tá ali, pô, caramba, amputou uma perna, ou ficou com uma limitação e tal. Mas todo o restante continua sendo você, não é? Mas você ter um olhar de que você é menos ou inferior é algo muito doloroso. E atualmente, assim, então foi difícil para mim em vários momentos. Teve períodos que eu não conseguia ir para a praia. Eu me lembro a primeira vez, depois de um tempão, quando eu fui para a praia, eu chorava, assim, de tipo, de vergonha, de constrangimento, de não querer passar, né, por algo desagradável, assim. Porém, eu sempre trago esse lugar de... À medida que você vai se conhecendo, você vai encontrando uma coisa muito linda que é a certeza sobre você mesma. E hoje eu tenho muita certeza sobre mim, assim, de quem eu sou, do que eu sou capaz, da pessoa que eu sou, da pessoa que eu me tornei. Então hoje eu me acho mulherão, eu sei que eu sou uma pessoa de muito valor, assim como um monte de gente é, mas eu me amo profundamente, assim. Os meus processos me trouxeram muito de volta para mim, para essa integridade, de que não se trata de perfeição, se trata de acolhimento, de aceitação, de fazer o melhor que você pode, de que essa vida é passageira, de que a gente é seres espirituais, uma experiência terrena, e que a experiência de estar em contato com uma pessoa bem resolvida, divertida, numa boa, que sabe lidar com suas emoções, é muito mais interessante que uma pessoa de corpo perfeito, estético, e uma chata, ou um chato de galocha, como tem muito, né? E superficial, fútil, num mundo distorcido. Então eu me sinto muito confortável na minha pele. Tem dores, tem dias que são difíceis, tem dias que eu preciso de ajuda, muitos dias. Hoje eu me sinto muito confortável em pedir ajuda, em falar, você pode me ajudar? Você pode carregar isso aqui para mim? Porque eu não sinto mais como é um lugar de vitimação, mas já passei por todos esses lugares. Então hoje eu lido dessa forma, assim. Então a autoestima e o amor próprio, que é algo que você vai desenvolvendo com autoconhecimento, com certeza, e com o tempo, é algo que todo mundo tem que buscar,
porque nós todos somos diferentes, tem milhões de pessoas e as opiniões dos outros são só as opiniões. O que importa é como você vive consigo dentro, assim. E perdoar, eu tenho muito essa compaixão, assim, de falar assim, cara, a pessoa não me conhece, é um julgamento, é uma limitação da própria pessoa, né? A mídia ajudou muito na questão da deficiência, né? Porque hoje a gente tem muitos atletas divulgados, muitas histórias, e antes não, era tudo escondido dentro de casa, não era como se fosse, assim, uma pessoa muito inferior, né? E hoje não é visto assim mais. Sim, não, perfeito. Aquilo que para mim faz cada vez mais sentido, e no meu consultório, não é, de psicanálise, eu falo muito isso, e mesmo com os meus mentorados ou alunos, é o autoconhecimento. Quer dizer, você se conhecer a si mesma, você perceber as suas limitações, perceber os seus medos, para conseguir lidar melhor com as situações de uma forma de completa, se for possível, aceitação. Você dizer, olha, estes são realmente os meus limites, são os meus medos, e eu vou estudar e aprender cada vez mais como lidar com essas situações. Então o autoconhecimento é algo também gratuito, não é? Hoje em dia, então, com 1001 vídeos no YouTube ou por aí fora, pela internet, a gente pode aprender tudo aquilo que quiser, não é? Então, hoje em dia não há quase desculpa para a gente não entrar nesse processo de autoconhecimento. Tem um perigo que é, uma vez que você começa esse processo, não há volta atrás, não é? Então, e aí a gente consegue perceber que é realmente como se fosse uma prova de endurance, não é? Uma prova de ultramaratona ou de Ironman, onde a pessoa percebe que chega a um ponto que lhe abre outras portas para seguir em frente. E o processo cada vez é mais penoso, mas mais libertador. E quanto mais nós descobrimos quem somos, mais conseguimos ter amor próprio, autoestima e autoconfiança, não é? A gente confiar que, poxa, se eu tive uma filha, talvez consiga ter duas. Se tiver duas, também consigo ter 5. Não é? Esse é um exemplo muito prático da sua vida e da sua experiência. Em relação ao autoconhecimento, você acabou por ir mais na vertente do coaching, ou você também entrou com outro tipo de terapias no seu trabalho? Eu fiz algumas formações, né? Eu fiz formações em traumas, né? Fiz também o método Paulo Vieira, mais em coaching, né? E acabei me desenvolvendo ao longo de uma vida. Fiz o Laughter Yoga, que é yoga do riso, né? Formação. Deu para perceber aqui. Você fez esse curso. Exato. O riso liberta. Eu sempre estou rindo de mim, mesmo chorando, eu dou risada. Acessar esse lugar dentro da gente, acessar a criança e o adulto junto, é a coisa mais libertadora que existe, aproxima todo mundo. Sim. É muito, muito gostoso. E em casa a gente está sempre rindo, sempre dando todo mundo risada. Então, eu vivo uma vida muito feliz, assim. Mas eu sei que essa vida foi conquistada. Não era assim. Eu era uma pessoa com problemas de vitimação, de culpa, tinha muitos medos, muitas inseguranças. Eu era dura comigo, dura com os outros, me vitimava, não sabia caminhos para um monte de coisa. Tive que passar por muitas cores do processo do meu feminino, né, que foi algo muito importante na minha trajetória, e me desenvolver até chegar onde eu tô, né? E assim, eu sei que ainda tem coisas para eu aprender também, tá tudo bem, né? E então assim, eu acabei desenvolvendo um método próprio que une justamente a inteligência emocional como fator principal, a inteligência espiritual como ajuste de bússola interna, que entra a lei da atração, entra a frequência, entra todo esse conhecimento de ativar seus recursos, assim como se posicionar é um recurso, respirar é outro recurso. Tem várias formas de você, o que você não está conseguindo com a mente, você consegue através do corpo fazer. Isso é mágico, que libera caixinhas incríveis de capacidade. Campo quântico é outra coisa que hoje eu trabalho muito, porque o mental às vezes é muito negativo, está muito denso, a gente trabalha o campo. Então isso é ativação de inteligência espiritual, que é sexto sentido, intuição, conexão, sensibilidade, vibração, energia, mas de uma forma extremamente direcionada. E o biohacking, que é você saber que o seu corpo é uma máquina. E você precisa entender como nutrir ele de elementos que ele funciona ao seu favor. E para ele funcionar ao seu favor, o biohacking seria como ativar melhor sua célula, seus recursos internos, seu corpo físico, para que ele te coloque também nessa frequência, né? Então, tudo isso junto é o meu método que eu chamo Profunda Performance.
Nossa, que interessantes. Eu acho que a inteligência emocional, eu já trabalhei muito, já estudei muito com a inteligência emocional e para mim continua a ser a ferramenta número um que as pessoas têm que trabalhar para lidar com as adversidades da vida. Total. Porque eu já percebi que, a nível prático, com os meus clientes, existem momentos que a mente está travada. Mas a mente, por sermos corpos psicossomáticos, afeta as emoções. E as emoções é aquilo que nos, independentemente da mente estar travada ou não, nos impede de avançar. Porque é uma emoção que nos cria depressão, que nos cria melancolia, tristeza e falta de acreditar que a gente é capaz e daí nos bloquear e não conseguimos mover. Não é? Então eu às vezes acho que mudar mentalidades é mais fácil do que mudar emoções. E aí precisamos de uma grande capacidade de inteligência emocional, não é? Então, pegando nesse gancho da inteligência emocional, como é que você lida com os estados emocionais próprios, mas também das outras pessoas, e faz com que elas consigam ir além desses estados emocionais, que são limitantes e bloqueadores, para a liberdade que é necessária, no fundo? Como é que você faz esse processo? Existe uma rota que é a primeira rota sensível, né? O que é isso? Perceber o outro à sua frente. Isso falando como terapeuta, né? Mentor, etc. É perceber o outro à sua frente. Porque às vezes a gente chega com uma cartilha e você não está percebendo o outro. Tem um ser humano ali com uma história, com um momento, e às vezes aquele momento da pessoa está mais triste, ou às vezes está mais entusiasmado e quer apenas uma direção, ou às vezes está mais frustrado. E quando você é sensível a essa percepção, você abre uma caixa de confiança na transformação, onde a gente vai até, por exemplo, do que Jesus falava, né? Que a gente cura a si mesmo. A hora que a gente tem fé, a gente cura a si mesmo. E ser o facilitador de um processo de cura, onde você vai trilhando um caminho junto com a pessoa, que é como eu faço comigo, você vai encontrando forças pelo processo de confiança naquilo. Então, eu acredito muito nessa questão do campo. E o campo ele é formado na amorosidade e na confiança. Porque depois, com a amorosidade e a confiança, você pode inclusive dizer coisas duras, porque você já tem a mão dada daquela pessoa. Isso certo. Eu preciso te dizer, mas eu já estou aqui com você. Não largo sua mão. E você sente aquela coisa que todo mundo busca, amar e ser amado. Amar, ser amado, não no lugar romântico, mas no lugar da integridade do seu ser. Lembrar quem a pessoa é. E muitas vezes eu tenho que me lembrar quem eu sou. Tipo, peraí, eu sou uma pessoa legal, eu tenho capacidade, olha as coisas que eu já fiz. Às vezes eu tenho que ir nessa cartilha, tipo, inicial, assim, básica, do tipo, olha, caramba, peraí, o copo tá cheio aqui, não tá vazio. E esse caminho é um caminho da jornada do herói, né? A nossa jornada do herói, a gente passa pelo... Primeiro a gente está aqui do outro lado da ponte, né? A gente olha lá do outro lado, fala, poxa, eu não sei muito bem onde eu quero chegar. Às vezes a pessoa não sabe, né? Ela chega para você, não, que eu tô precisando passar por um processo. E aí você vai dar as mãos para aquela pessoa e falar, tá, a gente vai atravessar para o outro lado, mas essa ponte aqui, pode ser que você não tenha mais o que passou, não tenha ainda o que é, mas a gente está junto nesse processo. Você pode interpretar às vezes com dor, às vezes com entusiasmo, às vezes com um medo enorme, mas a gente vai passar junto. E a gente começa esse trilhar lindo da jornada do herói, onde é um processo sempre muito pessoal. E eu me curo dentro desse processo também, né? Porque eu vou aprendendo com quem eu trabalho, eu vou ensinar enquanto aprendo, assim, com toda a humildade. Isso me faz estudar mais também, ter um nível de conhecimento maior, né? Então certo. É mais ou menos por aí. E quando a outra pessoa é você, ou seja, quando você tem emoções que estão a prender você naquele momento e você quer soltar essas emoções, como é que você faz? Ou através desse processo de inteligência emocional, como é que você libera as emoções? Eu acho que o primeiro passo para liberar as emoções é reconhecê-las. Porque quando você não reconhece e está resistindo, a resistência cria mais do mesmo. Então, a hora que eu reconheço, isso é o autoconhecimento, quer dizer, qual é a emoção que eu estou sentindo? Porque a emoção tem a ver com crença, que é o pensamento que você segura. Então, aquela emoção é criada a partir daquele pensamento que você segurou. Então, o autoconhecimento ele vai te trazendo essa clareza de falar, eu estou sentindo medo. Ou, nossa, eu estou sentindo tristeza profunda.
ou nossa, eu tô sentindo uma frustração enorme, eu tô com síndrome do impostor, ou eu tô com, sabe, sei lá o quê. Então, para mim, para soltar isso, sempre é primeiro o reconhecimento, que o reconhecimento ilumina. E geralmente o reconhecimento, você está muito travado, vem seguido de um choro, ou vem seguido de uma, sabe, de um momento que você fala, vou descansar, vou relaxar, desliga tudo, deixa ir para dentro, dormir, como eu falei, e ver um pôr do sol, nascer do sol, para que você se devolva a si mesmo, assim. E confie também que o processo, o que você está acontecendo, se você ficar muito escarafunchando demais, ele perdura às vezes muito mais tempo do que você simplesmente iluminar, entender, respirar fundo e permitir que a coisa naturalmente é como se fosse uma maré revolta que vai se acalmar. Né? A experiência dá isso, como você falou, você tem um filho e o outro já te dá certeza que você consegue, por isso o autoconhecimento. Perfeito. Então é como se você, de alguma forma, explicasse a nível, digamos, de pensamentos aquilo que você está a sentir. Porque o sentimento e a emoção não é uma coisa que se traduz, exato. não é racional e não se traduz muito bem por palavras. Não é? Exato. Então é basicamente ter uma conversa interna, não é? Começar com uma conversa interna. Não é? Nem sempre, às vezes eu não consigo identificar, bem lembrado isso. Quando eu não consigo identificar, eu não começo com a conversa interna. Por quê? Porque começa o processo neurótico. Eu tô sentindo, não, porque nossa senhora, por que eu tô assim? Às vezes você tá num fluxo de uma coisa e trava. Você já sentiu isso? A gente tá indo numa direção e fala, por que eu tô sentindo isso? O que tá acontecendo? E você realmente não sabe. E é nesses momentos que eu busco recursos como a meditação, oração, não travar, tentar dar um espaço para que a sua frequência zere de novo, sua energia retorne um pouquinho através do não foco. Tudo bem, eu estou sentindo isso, mas esse reconhecimento de que as coisas vão passar é a experiência no autoconhecimento, sim. A coragem é um músculo, você vai treinando ela, você vai ficando mais forte, vai sabendo que você é capaz, como o Pedro falou. Eu muitas vezes costumo dizer às pessoas que há várias técnicas que eu já pratiquei na vida, inclusive de liberação emocional, como por exemplo as meditações dinâmicas de Osho. Então eu pratiquei muitas, onde há uma catarse, onde há uma expressão emocional. Temos a técnica do EFT, que é a tapotagem, não é? Ou seja, quando a pessoa utiliza certos toques em pontos de acupuntura que nos fazem liberar as tensões. É muito bom EFT. Temos a bioenergética, que vem da linhagem de Freud, portanto vem de William Reich e depois de Alexander Lowen. E aquilo que eu acho interessante é que mesmo que nós tenhamos essas ferramentas, a gente tem que ter uma vontade interna de praticá-las. E muitas vezes a emoção, quando estamos naquele momento muito emocional, não nos permite. Então, essa conversa, essa compreensão, eu concordo plenamente, é realmente uma ferramenta para a gente sair para a ação. Porque aquilo que a emoção requer é uma ação, é emoção. Que em inglês, inclusive, eles dizem emotion in motion. Portanto, é colocar a emoção em ação. Então, eu acho que essa é uma ótima forma de incentivar as pessoas neste final de podcasts para as pessoas poderem praticar não só exercícios que permitem essa liberação emocional, mas também de aplicarem a sabedoria da vida, não é? Mas antes de terminarmos, só nos conta aí, que projetos é que você tem neste momento a rolar, que projetos é que você tem futuros, o que é que vai nessa vida, não só profissional, mas também pessoal, na sua vida? Eu estou no momento bastante focada no surf, né? Eu entrei para o surf já tem uns anos, mas recentemente eu entrei para valer para o surf, que era algo que minha alma já me convidava, né? Eu já fui remadora profissional, atleta, né, de remo, já fiz também, como eu disse, hipismo, e agora eu estou como atleta de surf. E o surf, para mim, atualmente, virou realmente não só um estilo de vida, como um direcionamento de trabalho, porque eu acredito muito que tem um lado lúdico nosso, que quando a gente acessa, a gente se relaxa um pouco mais, é algo que te convida para um lugar imaginário. Então, hoje, toda a minha linha de trabalho tem a ver com mergulhos profundos, como no oceano, surfar as ondas da vida, entender frequência, vibração, né? Tudo isso o mar nos traz. Você fluir
com o que te acontece, aprender a remar, né, diante das dificuldades, né, se entregar mesmo para os caldos da vida e se soltar para as experiências também, confiar em algo maior que você, se render também, que a vida vence, né, às vezes. Muitas vezes a vida vence. E você vai ter que lidar com o fato de você não ser tão bom o suficiente às vezes, e tudo bem. Somos todos diferentes, complementares, a gente não está aqui para ser igual. E também aprender a surfar, sabe? Eu acho que hoje eu surfo a minha vida. E hoje eu tenho projetos muito interessantes acontecendo de workshops que vão começar a ser agendados a partir de agora, no segundo semestre, que eu uno esse imaginário do surf com o autoconhecimento, com o fato de a gente criar campo vibracional nisso, né? De mergulhar nesse campo de transformação. Eu tenho um encontro a cada 15 dias na minha casa, que é um projeto junto com a Lila, que chama Coração Aberto, e eu faço uma leitura comentada com espiritualidade na minha casa, gratuito, para as pessoas que estão em Florianópolis. Entre em contato comigo, você é bem-vindo. Tenho também projetos sociais acontecendo volta e meia, eu vou em lugares e levo a minha palestra, né? Dou palestras, né, no Brasil e no mundo, né? Atualmente eu não estou saindo muito para fora, mas já dei palestra fora. E atendo individualmente, né? Atendo também em grupos. Tem muitas coisas que eu estou deixando para o segundo semestre por conta do campeonato, que agora eu vou competir para o Mundial de Surf Adaptado em agosto. E no final do ano tem o Campeonato Mundial. Espero estar lá levando a superação, levando a minha história, levando, né, a vida, inspirando pessoas que isso é uma coisa que eu sou muito grata pelo meu corpo físico, porque o meu corpo conta uma história. E o fato dele contar uma história, eu consigo acessar uma parte muito linda das pessoas, naturalmente. Isso para mim é uma honra, não é vaidade, é honra mesmo, assim, de falar, poxa, que bom que eu posso acessar um pouco mais do seu verdadeiro ser. E eu também me transformo junto com isso, porque eu ouço histórias muito lindas das pessoas, né? Eu ouço coisas incríveis de milagres, de curas, etc, né? E o caminho do autoconhecimento é isso, é essa coragem de olhar para o que é feio, o que é bonito em você, de lidar com isso da melhor forma que você consegue e buscar recursos, mas não depender dos recursos, porque no fim é você que vai ter que fazer o seu empenho para acessar o que já é seu, acessar o que já é seu. Porque nós já somos, eu acredito muito nisso, nós já somos essa luz, essa força, essa coragem, tudo isso. Mas em algum momento do caminho, alguma coisa nos acontece, a gente esquece. A gente se distancia daquela criança saudável que vem de um plano espiritual e encarna aqui com o propósito de viver algo. E os processos nos devolvem a nós, nos trazem de volta. Às vezes é uma dor que é necessária, às vezes é uma coisa que te acontece, que te lembra de você mesmo. Talvez um podcast que você ouve, né? Que te faz acender algo importante. Quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Pelas risadas que a gente sempre dá fora daqui. Diz só às pessoas que estão a ouvir e a ver onde é que elas te encontram. Sim. Instagram, né, gente? Instagram, @mariadossol.oficial. Vai ser uma honra conversar contigo lá. Todos os dias eu levo motivação, transformação, meu cotidiano, né, enquetes, e divulgo também ali os meus workshops, palestras e eventos. Vai ser uma honra a você, e diariamente também eu compartilho as lições de um curso em milagres, que é um treinamento de inteligência emocional com espiritualidade. Muito obrigado, Sol. Obrigado pela sua participação, obrigado a todas as pessoas que ouviram e viram, e até à próxima. Nós estamos aqui para falar sobre superação e sobre pessoas que fizeram realmente um impacto e estão fazendo um impacto na vida, no mundo, que nós podemos aprender muito com elas. Então, agradeço, Sol. Até à próxima. Obrigado. Até a próxima, uma honra. Obrigada.